Hoje o assunto é responsabilidade civil. E para você que vai atuar ou já atua nessa área de direito civil, responsabilidade civil, situação do dia a dia ali que acontece mesmo, né? E a gente tem que saber o que fazer. Porque quando as pessoas, a maioria das pessoas, se deparam com uma situação em que elas acham que foram ali lesadas, que acham que realmente tiveram ali algum prejuízo, que alguém cometeu algum ato ilícito que seja, né, ou algum ato de má fé contra elas, elas precisam ali de um amparo. E aí ela vai procurar você, advogado, para poder dar aí uma luz, né, para poder dar um caminho do que pode ser feito de acordo com a lei. Porque se não for a lei, o único outro modo de resolver isso vai ser do jeito dela e a gente não sabe como é o jeito de cada um resolver as coisas, certo? Por isso que a gente tem que se basear na ideia da lei. E é isso que a gente vai falar aqui. E para falar desse assunto que, a propósito, cai muito em questões da OAB, né? Acho que toda a prova da OAB cai pelo menos uma questão aí de responsabilidade civil. E então você tem que saber, certo? Não só para isso, como eu falei, algo muito mais além disso, que é a prática, é o dia a dia. Você tem que ter essa noção bem clara, pelo menos de alguns elementos da responsabilidade civil, e é o que a gente vai falar hoje a partir do artigo 929 do Código Civil, certo? E para isso eu vou usar de exemplo aqui 4 pessoas. Cada letra aqui representa uma pessoa, que eu não coloquei nome mesmo, justamente para ficar mais fácil aqui para a gente verificar, certo? E isso aqui também é um celular, é um aparelho celular que vai entrar no nosso exemplo aqui para a gente entender essa construção da responsabilidade civil diante de uma situação, um caso prático, né? Não é um caso real, não necessariamente aconteceu isso que eu vou falar, mas é um caso prático, é algo que pode acontecer e no decorrer, né, da sua atuação você vai se deparar com um caso pelo menos parecido com esse. Vamos lá, a gente tem então aqui as pessoas A e B, certo? E essas duas pessoas, de repente, estão em um restaurante. O ambiente pode ser um restaurante, certo? E essas duas pessoas, elas começam a brigar. Então, aqui elas têm uma ligação e começam a brigar, algo ruim, certo? Começam ali a conflitar, gritos, xingamentos, e de repente a pessoa B, né? Essa pessoa aqui é um pouco mais raivosa, é um pouco menos contida, e aí essa pessoa se levanta, né? Nesse ambiente, que é um restaurante, se levanta e vai imediatamente com uma faca, um talher disponível ali na mesa para agredir a pessoa A. Então, rapidamente, quem está olhando essa situação são as pessoas D e F, que também estão ali no restaurante, certo? Perceba que esse celular tem uma ligação aqui com a pessoa F. Deixa eu ver se está aparecendo. Sim. Então, rapidamente, a pessoa D se levanta, verifica que B está indo atacar a pessoa A com um talher, o que parece uma faca, um garfo, que seja, se levanta da mesa, pega o celular que está na mesa da pessoa F, que não tem nada a ver ali também com a situação, mas a primeira coisa que ela pensa é o quê? Pegou o celular e arremessou até B, na esperança de cessar ali aquele ataque, na esperança de cessar o perigo. Então, rapidamente tacou o celular e acertou na cabeça da pessoa B, que acabou caindo, né? Acabou realmente dando certo aqui o plano da pessoa, do D, né? Da pessoa D, que tacou o celular aqui na cabeça de B. Tá, e essa história toda, para que isso, né? Numa situação dessa, logicamente aí o celular acabou se espatifando, acabou se perdendo, né? Acabou se deteriorando, quebrou. F tomou um prejuízo sem ter nada a ver com a situação. Quantas situações no dia a dia nós vemos que uma pessoa acaba tomando prejuízo sem ter nada a ver com a situação? Isso acontece, pessoal, acontece bastante, é possível que já tenha acontecido com você ou com algum conhecido. Como se resolve isso da melhor maneira possível, usando a lei, né, e não o modo de cada um resolver o problema, e nem sempre é o melhor modo, né? Como se resolve isso? F pode claramente entrar com uma ação de indenização pedindo aí, né, um celular novo para D. Porque quem jogou esse celular não foi aqui a pessoa D. Vou fazer uma setinha aqui de ligação, certo? Pronto. Foi assim. Levantou, pegou o celular, tacou, cessou o perigo, né? O cara desmaiou lá, tal, depois foi socorrido, cessou o perigo, mas o celular foi perdido.
F então vai entrar com uma ação contra D. Então vamos lá. A gente tem aqui F versus D na justiça. Querendo o quê? Querendo um celular novo. Perfeito. Certo, mas vocês percebem que D teve uma atitude até nobre, né? Pegou o celular para cessar o perigo. Antes o celular do que a vida da outra pessoa, seja lá quem for essa outra pessoa, né? A ideia é essa, pelo menos. E aí, acabou cessando o perigo, acabou livrando a pessoa A. Ok. Quem foi o causador mesmo do dano aqui? Quem que foi o causador do dano? Nesse caso, de início aqui, eu falo para você o quê? Que D causou um dano no celular, certo? Mas por quê? Foi culpa dele? Não, não foi culpa dele. Foi culpa de quem? Culpa de B. Então, o D, de acordo com o artigo 88, inciso 2º do Código Civil, não cometeu ato ilícito. Por quê? Ele pegou um bem alheio para cessar um perigo iminente ali a outra pessoa, certo? Então, ele não cometeu ato ilícito, mas mesmo assim F está pedindo o celular, ok? Porque foi o D que tacou. Perfeito, mas quem tem culpa nessa história toda foi a pessoa B. Então, o que D pode fazer? Ele pode falar o seguinte no processo. O processo vai desenrolar, ele pode falar o seguinte: quem tem que pagar isso, na verdade, é a pessoa B, no caso. Então, D vai falar que quem tem que pagar é a pessoa B. Por quê? Porque ela ia agredir a coisa toda. Isso, num caso desse, se desenrolaria também no direito penal, mas a gente não vai falar disso agora, certo? Ou aqui, pelo menos. Então, o D vai falar, olha, quem tem que pagar é a pessoa B. Perfeito. Como que fica, então? Como que ela vai fazer isso no processo? Simples, pessoal. Conforme o artigo 125, inciso 2º, com uma denunciação da lide, vou abreviar assim. Denunciação da lide. Por quê? Porque vai acontecer aqui o direito de regresso, certo? Olha, posso até te dar um celular. No caso aqui F, né? Posso até perder o processo e te dar o celular. Mas aí esse cara aqui, ele vai ter que me dar um celular, porque ele que causou o perigo. Perfeito, a ideia é essa. Você compreendeu, né? No artigo talvez traz uma leitura não tão clara assim, mas aqui você entende que se esse cara aqui agiu diante de um perigo ali, alguém poderia perder a vida, esse cara agiu rapidamente, pegou um bem de outra pessoa, cessou o perigo, salvou a pessoa. Quem era o causador do perigo? B. B, nesse meu exemplo, era o causador do perigo. Então, esse cara aqui vai ter que pagar, ainda que regressivamente, né? Ainda que daquele modo, como eu falei aqui, ainda ressarcindo, né, o prejuízo que D teve que pagar o celular para F, certo? Aqui a gente pode construir até de uma maneira mais simples aqui, ó. F teve o prejuízo do celular, perfeito. D vai pagar F e aí B deve pagar D. Isso não é automático, é por meio de uma ação judicial, certo? Uma ação de indenização aí, muito provavelmente. E vai acontecer a denunciação da lide para acontecer esse regresso. Mais uma pergunta agora. Será que, vamos exemplificar, B não tem nada, ele realmente é um quebrado, não tem dinheiro para nada e muito menos para ressarcir um celular caro que acabou sendo quebrado ali por um ato que ele mesmo cometeu, né? Para interromper um ato que ele mesmo ia cometer. B não tem nada. Como é que faz? Só que eu sei que A tem dinheiro. A realmente é uma pessoa com uma certa condição financeira favorável, né? E aí eu chego aqui e posso cobrar de A. Posso fazer isso? Mas espera aí. A é a parte inocente, era aquele que não tinha nada a ver, né? No sentido de não ter culpa por aquele acidente, né? Acidente, por aquele ocorrido. Não teria culpa. Seria então a vítima na história toda. Então, seria justo, no caso, a pessoa D chegar para a pessoa A e falar, é o seguinte, eu salvei você, eu quero aí o dinheiro do celular para poder pagar esse cara aqui que ele está me cobrando. Posso fazer isso? Posso fazer isso. E o que autoriza? O artigo 930, parágrafo único do Código Civil. Então, realmente, tanto este quanto este
pode ressarcir aí os danos diante do perigo, certo? É basicamente isso que fala o artigo. Ah, mas isso não é justo, é injusto. Bom, na verdade, não seria justo também essa pessoa ficar com prejuízo. De repente é um celular de R$3.000. E ainda que não fosse, né? Ainda que fosse um celular bem baratinho, não seria justo ficar com prejuízo. Ah, salvou a vida, perfeito. Então, se salvou a vida, vamos ver aí como pode ser ressarcido esse prejuízo, né? Como pode ser indenizado. Perfeito. Então, essa é a ideia, pessoal. Não cometeu ato ilícito, lembrando desse artigo aqui, e conforme os artigos 929 e 930 do Código Civil também. Peraí, esse aqui é do Código de Processo Civil, tá? Não sei se eu mencionei, mas eu vou colocar aqui. Que é a denunciação da lide, fazendo com que B entre no processo, ou A, né? A gente acabou de ver que pode ser B ou A, entre no processo e faça aí o ressarcimento dos danos para F, que não deve ficar com prejuízo do celular. Pessoal, é isso, espero que tenha ficado claro, certo? Ainda que pareça estranho, A poder ressarcir não é estranho, tá? Salvou a vida dele, então dinheiro é o de menos. Pense assim e realmente A pode ressarcir esses danos aí, né? Tem o direito de regresso aí contra A. Essa é a ideia, pessoal. Espero realmente que tenha ajudado. Se ajudou você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, outros colegas ou estudantes que estão atuando, ou quem está começando ou estagiando, alguma coisa assim. Eu sei que você conhece alguém. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e não deixe de comentar e deixar suas dúvidas aí nos comentários também.